papel da ACC Brasil na inovação do jurídico corporativo? O jurídico das empresas vem passando por muitas mudanças nos últimos anos. Podemos dizer que muitas transformações do direito hoje são fomentadas pelos departamentos jurídicos de pequenas a grandes empresas. Nesse ambiente de mudanças e transformações, acaba de chegar ao Brasil uma importante instituição do direito corporativo, que agrega advogados dos departamentos jurídicos. Essa instituição é a Association of Corporate Counsel, também conhecida como ACC. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Para falarmos sobre como nasceu a ACC aqui no Brasil e seu objetivo, tenho o prazer de receber no Juridicast 2 dos seus 20 fundadores. O primeiro deles é o Felipe Cofone, que é gerente sênior de eficiência e inovação jurídica Latam na Whirlpool. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Leandro. Prazer falar contigo. Legal, Felipe. E o nosso segundo convidado é o Rafael Soriano, que é gerente jurídico sênior na Globo. Como vai, Rafael? Oi, Leandro. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Legal, Rafael. E, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Juridicast, né? E pra gente começar aqui o nosso bate-bola, qual que é o papel principal da ACC Brasil, que acaba de ser lançada? Leandro, eu vou começar aqui que essa é a principal pergunta que as pessoas vêm nos fazendo desde o lançamento da ACC. E acho que vale trazer, a ACC é uma associação de muitos anos já constituída nos Estados Unidos. Ela tem uma quantidade enorme de advogados, não só nos Estados Unidos, mas aí em outros países também, cujo objetivo é a troca, cujo objetivo é trazer conteúdo para os advogados corporativos. E aí quando a gente olha o nosso mercado aqui no Brasil, você tem associações ou você tem uma troca mais facilitada de informações e de boas práticas entre os escritórios de advocacia, você tem associações que olham para as empresas cujo nicho é o jurídico, mas você tem um gap, né? Você tem um espaço, um vácuo, quando a gente fala dos advogados in-house, dos advogados corporativos. Então a ACC vem para o Brasil, e esse faz parte do nosso objetivo aqui desse grupo de fundadores, trazer a ACC para o Brasil para suprir esse lugar, esse espaço que ele não era muito organizado. Então a gente traz uma plataforma robusta de conhecimento e troca para os advogados corporativos, seja aqui só no Brasil, seja dando uma ponte para todos os advogados in-house, que a gente chama de advogados corporativos do mundo, que são associados à ACC. Vocês mencionaram, né, que a ACC não é nova, né, no Brasil, já está bem estruturada fora daqui há um tempo, né? Então, como que funciona a Association of Corporate Counsel fora do Brasil? Eu acho que eu posso contar um pouco, e o bom dela já ter essa estruturação prévia, na linha do que o Felipe falou, é porque ela já vem com muito conteúdo e vem com muito network, né? Tem muita gente que já faz parte dessa comunidade mundo afora e tá todo mundo ali conectado. Então, a gente tem os chapters que a gente chama, que são os capítulos regionais, e hoje a ACC tem mais de 60 capítulos globais, então praticamente em todos os grandes centros do mundo a gente tem esses capítulos com os grupos locais, que é o que a gente está fazendo agora no Brasil, né? Então o Brasil agora passa a ter o seu capítulo na ACC, mais uma integração geral de todo mundo no mesmo ambiente. Então ali a gente consegue ter a troca, né? Se eu quiser trocar uma ideia com um advogado de qualquer país do mundo, com certeza ali eu vou achar um advogado corporativo que vive as dores e as vivências de quem está no jurídico interno e posso fazer contatos, trocar experiências, pedir indicações. Então ela tem essa rede abrangente que ao mesmo tempo está no mundo inteiro, mas com capítulos locais regionalizados e agora chegando no Brasil. E que o do Brasil, inclusive, é o primeiro capítulo em toda a América do Sul. A gente não tinha nada aqui até esse momento. Interessante. E Rafael e Felipe, imagino que essa pergunta que eu vou fazer agora vocês estejam bastante acostumados a ouvi-la, que é o seguinte: quem pode fazer parte da ACC Brasil? Legal. Leandro, a gente tem alguns pontos. Primeiro, o mais claro de todos, qualquer advogado corporativo pode fazer parte dessa comunidade para não só aprender, mas ensinar a gente também com seus conhecimentos e as trocas. As pessoas que estão em fase de transição de carreira também e que querem ser advogados corporativos também podem fazer parte dessa comunidade, se associando, e aí mais para frente a gente fala um pouco sobre a associação ACC. Empresas, escritórios de advocacia, empresas que prestam qualquer tipo de serviço também podem, mas de uma outra maneira, que é a maneira através dos eventos que a gente pretende fazer, patrocínio,
patrocínios, com rodas de conversa, pitch day, para mostrar os seus serviços, são outras formas que essas empresas têm de participar. Dentro da plataforma da ACC, são os 2 primeiros exemplos que eu te dei. Advogados corporativos e as pessoas que estão em transição de carreira, que querem se tornar advogados corporativos. E a ACC é apenas para advogados de grandes empresas? Porque quando eu ouço vocês falando sobre a ACC, né, é natural você pensar em departamentos estruturados, né, de empresas que têm vários advogados. Definitivamente não, Leandro. Tá. Eu acho até que talvez os advogados de empresas menores, média empresas, ou até aquele advogado que às vezes está naquela batalha solo, né, ele é o único advogado da empresa, vão se beneficiar muito, porque numa grande empresa, você tem um ecossistema, você pode ter no próprio departamento jurídico uma quantidade de pessoas imensas e você já tem uma troca, mas a gente não tem de forma alguma essa restrição e pelo contrário, eu acho que a ACC, ela vai beneficiar muito advogados de empresas menores que vão poder entrar ali e às vezes não tem com quem trocar, não tem com quem dividir alguma dúvida, alguma angústia e ali eles vão se encontrar. E Leandro, acho que um ponto importante trazer para todo mundo, gente, não só os advogados, mas todos aqueles profissionais que trabalham in-house no jurídico. Felipe, então se eu não sou um advogado, mas eu trabalho no jurídico de uma empresa, eu posso me associar? Você será super bem-vindo dentro da comunidade. Ou seja, um profissional, um paralegal que não é formado em direito pode atuar na ACC, ou ainda um engenheiro, eventualmente, que trabalha no departamento jurídico, né, que a gente está vendo cada vez mais. Exatamente. Não advogados, legal. E isso é bem interessante. E quais são os recursos, pessoal, e benefícios exclusivos que a ACC Brasil oferece aos seus novos membros? Isso foi uma grande conquista do grupo de fundadores, Leandro, porque a gente conseguiu preços especiais e foi uma das primeiras vezes que a ACC fez isso globalmente. Trazer, porque a gente mostrou muito uma realidade do Brasil, as características do Brasil e, acima de tudo, a potência que é o Brasil. Então, a gente conseguiu condições especiais até, se eu não me engano, Rafa, me ajuda aqui, mas acho que até setembro a gente tem uma condição especial de afiliação que o primeiro ano... Isso. Até setembro, então, aí acertei, minha cabeça não me deixou para trás aqui. A gente tem uma promoção de associação de $99. O preço normal são $249. Então a gente conseguiu um belo desconto. Esses valores são revertidos para dentro da comunidade e ela é global, então todo o valor é revertido para a comunidade global. Não tem nenhuma destinação específica, o que é muito legal porque fomenta a plataforma como um todo, traz a oportunidade para todos terem acesso a tudo de toda a plataforma globalmente. Então, esse é o capítulo. Existe a possibilidade de filiação das empresas, mas isso ainda é algo que a gente está construindo aqui para o Brasil, mas se você buscar no site da ACC, você consegue ver a afiliação das empresas, também um grupo onde você consegue X acessos pela afiliação da empresa. E uma pergunta, gente, que me surgiu aqui agora, um estudante de direito, ele também pode fazer parte da ACC? Pode sim, cara. Esse é um pedaço legal. Da mesma forma que a gente falou das pessoas em transição de carreira, também as pessoas podem. Os estudantes de direito que almejam trabalhar num departamento jurídico ou analistas que não são estudantes de direito, mas também querem entrar numa área de legal operation, numa área de eficiência jurídica, numa área de controladoria jurídica, podem sim fazer parte. E é importante lembrar, Leandro, que a gente tem um pedaço que você pode ter um pedaço do acesso, não completo, mas de graça. Você consegue experimentar o que é a ACC nesse primeiro momento completamente de graça. Então basta você se cadastrar, fazer um preenchimento de um formulário simples que você passa a ter acesso a algumas funcionalidades. Não todas, óbvio, mas algumas funcionalidades da ACC. Isso não apenas estudantes. Não. Isso para todo mundo. Para todo mundo. A gente tem lá no site da ACC, que todo mundo já deve ter visto, nas nossas redes sociais está divulgado, tem lá uma aba em como participar. Então ali a gente tem as 3 variáveis, que é o associado, o assinante e o membro, e quais são as visibilidades de conteúdo, de acesso que ele pode ter. E esse desconto que o Felipe falou, que é até 30 de setembro, e assim, é um mega desconto que a gente conseguiu, né? A tarifa regular seria $299 e a gente conseguiu um preço muito bom para o Brasil de $99 para o ano inteiro, né? Uma associação no ano. Perfeito. E pessoal, nesse início, né, de associação aqui no Brasil, quais são as principais pautas que a ACC Brasil quer debater com seus associados?
Legal. Então, Leandro, tem um monte de pauta que a gente vem discutindo e é importante. Essas pautas são, inclusive, alinhadas com um time dos Estados Unidos, que é o grande mentor pra gente que tá começando aqui agora. Então, eu posso te dizer que a gente já tem, vou dar um spoiler aqui, gente, mas a gente já tem mais de 20 pautas já montadas para lançar ainda dentro da ACC. A gente vai falar de desenvolvimento de carreira, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar sobre contencioso, trabalhista, auditoria, assuntos que permeiam o dia a dia de um advogado que trabalha no ambiente corporativo, um advogado corporativo ou alguém que faz parte de um time jurídico corporativo. Todo mundo olha, né? Isso foi uma das discussões que a gente teve aqui no grupo, falou, cara, vamos falar sobre auditoria? Vamos desmistificar o que é auditoria, né? Porque todo mundo acha que o auditor começa uma auditoria querendo achar algum problema. Não é nada disso. Então, como é que a gente traz as experiências? Como é que a gente ensina para as pessoas, inclusive para os estudantes que estão entendendo o que é uma auditoria, por que ela é importante? E para aqueles que já estão na jornada há um pouco mais tempo que nem a gente, cara, como é que você lida com isso? Como é que você se prepara para isso? Como é que você encara uma auditoria? Estou dando um exemplo de vários outros que tem aqui, né? Então, até como é que a gente cria, de fato, um plano de desenvolvimento de carreira para um advogado in-house? Qual é esse plano? O que é mito e o que é verdade, né, que a gente traz nisso? Idem para a inteligência artificial. O que já está funcionando, efetivo? O que ainda está em teste? Quais são as preocupações das empresas com a utilização disso, privacidade de dados? Então, tem vários capítulos aqui que a gente pretende ir lançando mês a mês para que a gente fomente as discussões, para que a gente possa, num futuro próximo, organizar eventos de Pitch Day, onde as empresas podem vir mostrar os seus serviços para a comunidade da ACC, onde a gente pode caminhar com os benchmarks. Então, assim, em um mês a gente já teve 2 benchmarks muito bem sucedidos dentro da plataforma, um sobre domicílio eletrônico, inclusive o último sobre domicílio eletrônico, que é um assunto que está super em voga agora para as empresas. Então, a gente quer passo a passo trazendo, mas tem muito conteúdo, como eu falei para você. E é importante esse ponto do Felipe dos benches que a gente já fez, deixar claro que a gente está aberto à escuta também, né? Então a gente tem o nosso fórum ali, onde os membros interagem e a gente ali também está escutando o que está quente, né? O que as pessoas querem falar, discutir. Isso vai guiar um pouco a gente também nessa construção do conteúdo que a gente vai trazer direcionado para o Brasil. Bem interessante. E pessoal, agora queria mudar um pouco o rumo aqui da nossa conversa e como que a ACC Brasil pretende se conectar com os provedores de serviços jurídicos? Sobretudo os escritórios de advocacias, tem também as legal techs e por aí vai. Como o Felipe falou, a gente tem várias opções para que esse público, né, que não é dos advogados internos corporativos, se comunique com o time ACC e o pessoal todo que está lá com a gente. Então, só para a gente ter uma ideia de números, a gente hoje já tem mais de 1.000 advogados corporativos brasileiros, né, atuando em empresas brasileiras, que já se conectaram com a gente, já estão lá dentro do grupo da ACC, e os escritórios, inclusive as techs, enfim, qualquer fornecedor de serviço jurídico que queira entrar ali e construir junto com a gente um modelo de patrocínio, vai falar com este público. Então, a gente tem ali uma mensagem focada para um público direcionado, né? Acho que o grande ponto da ACC é nesse sentido. Então, a gente tem no nosso site também lá oportunidade de patrocínio, né? Então, qualquer escritório que queira vai encontrar lá nessa aba o caminho para construir isso e falar com a gente, falar com o grupo dos 20 fundadores que estão trazendo a iniciativa, e a gente vai construindo caminho sobre, não sei se o Felipe quer complementar sobre possibilidades, mas eu acho que o importante é deixar claro o público segmentado com quem esse patrocinador vai conseguir falar, né? A relevância de quem está ali ouvindo quando ele fecha alguma coisa com a gente. Exato. Acho tem a questão dos patrocínios e a questão das discussões jurídicas que nos permeiam, né, gente? Então, sempre que tiver uma pauta muito grande, a gente convida escritórios, a gente convida outros prestadores de serviço para se conectarem com a gente e participarem dessas discussões. Não diretamente na plataforma, mas através de alguns eventos, através de algumas reuniões de benchmark ou pitch day, que nem eu falei um pouco mais cedo. Então, a ideia é, de fato, conectar todo o ecossistema jurídico brasileiro. Não é só uma associação vinculada de advogados in-house que não fala com ninguém. Pelo contrário, é uma organização de advogados corporativos que visa se conectar com todo o ecossistema jurídico do Brasil. E o que tem sido legal, Leandro, é que os escritórios têm nos procurado, né? Então, assim, a gente recém lançou e a gente tem recebido procura, né? Os escritórios querem falar com a gente como é que a gente faz para contribuir com essa novidade. Então, a gente tem tido muita procura e interesse dos players em geral.
E eles têm procurado, buscando que tipo de informação, Rafael? Primeiro, acho que entender, né, o que é ACC, o que é a ACC Brasil, e depois como que eles podem, de alguma forma, estar nesse ambiente, onde estão, digamos, os clientes deles, né, e as discussões relevantes. Então, eu acho que é muito assim, como é que a gente pode participar desse movimento que é legal. Leandro, isso é uma coisa muito legal, assim, me deixa muito feliz, e eu tenho certeza que eu posso falar pelo Rafa também, que 95% das vezes que as pessoas nos procuram são para querer construir algo bacana em conjunto. Isso é legal. Então, as pessoas não... As perguntas tá bom, como é que eu te ajudo? Como é que a gente faz esse negócio que já nasceu grande ficar maior ainda? Então, isso é uma coisa que anima muito a gente e mostra que a gente está num caminho correto. Ou seja, vocês estão criando realmente uma comunidade, né? Exato. Esse é outro ponto, Leandro, que eu acho que seria interessante para todo mundo que está ouvindo. A ACC não é uma associação com CNPJ no Brasil agora. Ok. No futuro ela pode ser, mas hoje a gente é realmente uma comunidade, a gente fica 100% vinculada à Associação dos Estados Unidos. Preferimos fazer assim para começar de um jeito certo, para começar numa velocidade correta, para a gente ter um foco em conseguir lançar a comunidade, conseguir ter essa variedade de assuntos, esse compartilhamento de informações, e aí no futuro a gente vai entender qual é o caminho da ACC, se a gente vai formalizar uma associação realmente com o CNPJ aqui no Brasil e os próximos passos disso. Legal. Ô, Felipe, agora há pouco você falou sobre eventos, né? E aí a pergunta que eu tenho é, vocês têm já uma grade de eventos prevista aí para 2024? A gente tem, Leandro, mas aí eu vou fazer um mistério com você. É segredo. O que eu posso dar de spoiler é que o pessoal de São Paulo e o pessoal do Rio se preparem, porque a gente vai chegar. Legal. Você já vai ter um evento presencial nessas duas cidades. Muito provavelmente, Leandro. E pessoal, vocês mencionaram também, né, que a ACC Brasil nasceu com 20 fundadores, né? E aí a pergunta que eu tenho é, qual que é a importância da diversidade na composição dessa diretoria da ACC Brasil? Eu acho que a gente nem discute mais qual a importância da diversidade em qualquer tema, né? Acho que isso é uma coisa que... Legal. Pelo menos para qualquer advogado corporativo, isso está muito claro, as empresas vivem muito isso, todo o movimento ESG. Eu acho que o importante é deixar claro que isso foi buscado quando a gente criou esse grupo, né? A gente foi se conectando, se juntando, então não só a diversidade em si, a gente tem homens e mulheres numa proporção legal, pessoas de todo tipo de vivência, mas até a diversidade jurídica em termos de história, né? Então a gente tem lá vários segmentos de empresas distintos, porque cada um vive um mercado, cada um vive uma dor, então a gente foi para além da diversidade, vamos dizer assim, comum, que é a esperada, que eu acho que nem se discute mais a importância, mas a gente focou até em diversificar as empresas, as pessoas com conhecimentos e históricos profissionais, independente da empresa que elas estão hoje ou das que elas já estiveram, né? Ali, o nosso grupo são as pessoas que estão, elas não representam as suas empresas, são elas, mas a gente traz histórias distintas, então até nesse ponto a gente buscou essa diversidade, e aí acho que é muito importante porque a gente consegue fazer uma troca bem legal, a gente se diverte, a gente trabalha, mas a gente está se divertindo ali também. Interessante. E Rafael, tem um perfil hoje, né, nesses membros da ACC Brasil predominante de advogados? Eu digo perfil eventualmente em senioridade ou ainda em tipos de indústrias, né? Embora você disse que tem empresas dos mais variados segmentos. Pois então, eu acho que não. Eu acho que a gente tem um perfil realmente diverso. Talvez eu acho que o que nos uniu foi que a maioria de nós já se conhecia. Em algum momento a gente já tinha se encontrado, seja no mercado, seja em algum evento, em algum momento a gente se encontrava e a gente sentia falta de algo como esse ACC. Então eu acho que o que uniu essas pessoas foi, e talvez esse seja o perfil único, foi que todo mundo ali sentia que faltava algo assim no Brasil. Acho que eu diria que é o que nos une, mas a gente tem um perfil bem variado. E aí, Leandro, você sabe que foi algo interessante aqui, contando para todo mundo as primeiras nossas experiências com a ACC, né? Foi muito interessante quando a gente fez um lançamento, né, o que a gente chamou de soft launch. Foi um lançamento mais só para quem já era da comunidade, não ainda antes da abertura para todo o público. Ok. Nasceu a ACC Brasil e a gente colocou um post, falou, pessoal, conta aqui qual empresa que você trabalha, de qual região do Brasil você é. E aí, de repente, a gente começou a receber uma enxurrada de mensagens dos próprios associados falando, cara, que bom que nasceu esse ACC Brasil. Eu já tô aqui na ACC há tempos, precisava ter. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Catarina, eu sou do Amazonas, eu sou de Pernambuco. E aí, a grande verdade, e para nossa felicidade, é que a bolha Rio, São Paulo, Minas Gerais, já nasceu estourada. Sim. Então, eu tive acesso a colegas de empresas que eu
eu parei e falei, nossa, gente, eu acho que eu não conheço essa empresa. Meu Deus, eu não sabia que essa empresa estava em tal lugar. Para mim foi muito gratificante ver, de fato, essa diversidade do Brasil já refletida desde o primeiro post na ACC Brasil. Muito bom. Pessoal, nosso episódio está caminhando para o final e para a gente encerrar, quais são os principais planos estabelecidos pela ACC Brasil ainda em 2024? Legal. Leandro, o principal plano que eu gosto de trazer é a gente quer estabilizar a associação, né? A gente acabou de lançar essa associação, conseguir gerar os primeiros grupos de discussão, gerar as conexões, conectar com o ecossistema. Então, primeiro a gente está se organizando dentro para fazer a organização e a conexão para fora e fomentar cada vez mais discussões e troca de experiências. Esse é o principal foco da ACC para 2024, principal foco deste grupo gestor. Esse é importante, nós somos grupos fundadores, grupos gestores, mas nós somos agora. A gente já previu uma troca do grupo que vai liderar a ACC, a gente não vai ficar aqui por muito tempo, porque não faz sentido. Essa alternância ela é super importante. Então, já a gente pretende entregar a direção da ACC para um outro grupo de advogados corporativos para que eles continuem esse trabalho. Mas para 2024, eu acho que os principais planos são esses. Como é que a gente fomenta os primeiros encontros, as primeiras conexões dos advogados corporativos e, posteriormente, essa conexão com todos os prestadores de serviço, com os escritórios de advocacia, com todo o ecossistema que trabalha para o mundo jurídico. Muito bom, Felipe e Rafael. Eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui no Juridicast e desejo muito sucesso para vocês na ACC Brasil. Legal, obrigado, Leandro. Foi um prazer estar com vocês. Cara, você é um advogado corporativo, tá ouvindo a gente, é um estudante de direito, vai lá, dá uma olhada no site da ACC, gente, só tá fácil de achar. Pesquisa, se tiverem dúvida, alguma coisa, tem o perfil também no LinkedIn da ACC Brasil e os nossos perfis aqui também, que eu e o Rafa vamos estar super à disposição, junto com os demais membros do que a gente chama de G20, para poder ajudar, auxiliar, tirar dúvida e debater. Vamos junto construir essa comunidade, pessoal. Não, eu acho que é isso. Eu também queria agradecer, também como o Felipe me coloca à disposição. A gente tem recebido mensagens, nós os 20, né, no LinkedIn, às vezes até no Instagram, e a gente está super aberto para quem tiver dúvidas, quiser falar com a gente, se conectar de alguma forma mais próxima. E eu acho que, assim, você perguntou para a gente, né, a missão para 24, mas eu acredito muito que daqui a um tempo, né, porque a gente valoriza muito, e isso tem um valor, o fato da ACC trazer um conteúdo pronto de fora, que a gente vai consumir muito, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo, os nossos advogados corporativos brasileiros vão estar produzindo muito conteúdo ali que vai ser de interesse do mundo. Então, assim, a ACC também vai ser uma janela para os talentos, né, para os advogados corporativos brasileiros serem vistos lá de fora, porque a gente tem muita capacidade, a gente acredita nos nossos advogados daqui, e eu sei que em pouco tempo isso vai se inverter. Eu acho que a gente vai começar também a construir um conteúdo que todo mundo vai querer ver o que está vindo ali do Brasil. Eu acho que é a nossa meta com esse movimento todo. Legal, obrigado, pessoal. E se você gostou desse bate-papo, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência e compartilhe o episódio. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.